Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? Eu fiquei tentando imaginar. Até para o pessoal, né? Não estamos falando que a Terra é plana, não, viu, pessoal? Não, pelo amor de Deus. Vamos pensar bem Essa como é que a gente vai parte explicar isso pra não dar a entender que o universo é plano no sentido de... Já virou um corte, isso já não é a Terra que é plana. Não é a Terra. Com certeza. Temos aqui um consenso de que a Terra não é plana. Isso. Essa parte sim. É que o pessoal que estuda o lance é o seguinte, né? É o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia, o universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano, e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo que é a forma de cela, né? E a forma de cela, isso que eu ia falar, que é a forma de cela, para o pessoal entender que é como se fosse um universo como se fosse uma curvo. batata Pringles, sabe? Esse formato, assim. Isso aí. Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas, e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, né? Sim. Então fica nessa... Há 30 a gente não sabia que tinha tanto país, exato, tanto planeta, que dirá... Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no sentido realmente topológico. Eu imaginei um grande paralelepípedo. Não é isso. É da topologia. Isso aí tem a física, a astronomia, ela tem uns termos e dependendo da maneira que explica, né, Pedro? Pra quem não sabe nada, poxa, vida, o maior erro de tudo isso, só saindo um pouquinho do tema, é o lance da dualidade onda-partícula. Que alguém um dia explicou, um livro lá, né? Como chama o livro lá? O Lei da Atração? Meu Deus, acho que é esse. Segredo. Que tem até aquele filme, tudo, que tem um físico, aliás, os físicos odeiam esse filme, porque o físico no filme explica errado o lance da dualidade onda-partícula da luz. Porque falam que tem, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, que é a maneira como você observa a coisa muda o significado, não é isso? Porque explicaram assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir. Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali para ver. Para olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, a Bibi, eles ficam malucos, principalmente com o filme, porque no filme aparece o físico explicando, e aí os livros também, de física, alguns, eles pegam e colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, eles colocam um olho. Aí os caras pegam essa figura e jogam nessa coisa. Então, e o lance da geometria do universo que a gente está falando é uma outra coisa que confunde também, porque entra numa área que é chamada de topologia matemática, que é um negócio super complexo e aprofundado, entendeu? E aí cria essa confusão toda aí na cabeça do pessoal. É a área responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. Porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato digestório, assim, então... Topologicamente falando. Eu tô bugada. Um buraco na boca. Exato. Eu aqui. Tu é tipo uma rosquinha de carne, Gente, tipo... É isso aí. Que loucura. Topologicamente falando. Essa parte matemática, entendi. eu acho... O Homer não tava tão errado assim. Não, o episódio, ele tá conversando com o que ele conversa? Com Stephen Hawking. Com o Hawking. É isso mesmo. Com o Hawking, Hawking. sobre isso, o Hawking fala, sua teoria do universo em forma de rosquinha ela é interessante, Homer. Mas eu acho muito interessante essa parte matemática. Até nesse livro que eu li do Ray Kurzweil, ele fala que da matemática você tira a física, aí da física veio a química, com os diferentes elementos que a gente tem no universo. Da química surge a biologia, surge a vida, e da biologia veio toda a parte de ciências humanas. Ele fala que essa é a escala, e que matemática é a linguagem do universo. Eu achei que era da biologia surgiu os homens que estragava todo o resto. Não, com Também, os homens surgiu uma série de outras ciências. Entre aspas, às vezes por ciência, depende do critério que você usa para isso.
Mas essa parte de pensar na forma, eu sou um fã da ideia do Eratóstenes lá atrás, que foi um grego antigo que provou que a Terra era redonda. Isso aí. E não porque ele conseguiu entrar em órbita e viu, caramba, é redonda. Foi através de cálculo matemático. Só que antes dele, eu gosto muito de mitologia também, Zeus, numa história que existe mitológica, já mostrava que a Terra era redonda também, porque ele soltou 2 águias para voarem pelo mundo e falou, onde as 2 se encontrarem é o centro do mundo. Se encontrarem em Delfos, elas foram em direções contrárias e uma hora se cruzaram. Como? Se fosse plano. Elas iam embora, né? E em Delfos ele colocou no final um oráculo. E lá tem placas tectônicas realmente que se batem. Então era um ponto especial para os gregos antigos. Mas o Eratóstenes ele conseguiu fazer esse cálculo através de ângulos alternos internos calculados com obeliscos e sombras na época. Isso O aí. cara era pica. Ele viu que a sombra em Alexandria, por exemplo, não tinha sombra em cima do obelisco e numa outra cidade chamada Assuã tinha, ou era o contrário. E ele fez o ângulo alterno interno, ele viu o ângulo que havia no centro da Terra, viu a distância entre as 2 cidades e pensou, se para um ângulo de 10 graus é tanto, então para 360 graus é tanto. E chegou numa curvatura muito próxima da curvatura da Terra. Só com matemática. Igual, por exemplo, Einstein fez depois na hora de pensar em relatividade em outros aspectos. E você disse do espaço... E no lance do Eratóstenes, só para falar, existe um projeto atualmente, hoje no mundo, chamado Erato. Que sabe qual que é? Eles pegam um dia específico e todo mundo... Aí se você entra lá no site, se cadastra, você vai pôr uma varetinha Que na sua legal. casa e vai medir a sombra. E aí todo mundo carrega isso numa base de dados gigantesca e aí com isso consegue fazer a mesma conta que o Eratóstenes fez lá Mas 3 mil anos tá atrás. dizendo que é plano. É. Mas aí, sobre essa questão do universo, porque a Malu falou, imaginei que fosse plano. Aí tem aquela figura conhecida do tecido do espaço, é quando você bota uma coisa muito pesada, ele deforma. A ponto de, se isso for acontecer, a gente poderia viajar grandes distâncias no universo, colocando alguma coisa muito pesada, um buraco negro, por exemplo, e sair em outro ponto? Ou não, o buraco negro é tão denso que ele atrai e destrói o que tem lá dentro? Quais são as teorias?